Uma maneira de se minimizar os quadros de doença respiratória nos confinamentos é o uso da aspersão. Olá! Inversões térmicas e doenças respiratórias no confinamento. Saber se preparar para minimizar o quadro das doenças no confinamento é essencial para o pecuarista, que não quer ter perdas durante a produção. Por isso, quem abordará este assunto conosco será o médico veterinário Reuel Gonçalves. Olá, meu nome é Reuel Gonçalves, sou gerente de serviços técnicos da Biogênese Bagô e hoje nós vamos falar um pouco sobre inversões térmicas e doenças respiratórias nos confinamentos. Um grande desafio para o produtor. Como todos bem sabem, essa época do ano é uma época que a gente tem pouca pastagem disponível para os animais. É um inverno geralmente seco, na maior parte do Brasil, principalmente no centro-oeste e no centro-norte. Deste modo, o produtor, buscando um melhor rendimento de seus animais e dar um acabamento neles, coloca o animal em confinamentos, aonde você vai fornecer a dieta para os animais e água por um tempo determinado. E aí vai fazer o término do desenvolvimento desses animais, um acabamento de gordura e buscar um retorno financeiro melhor para seus animais. O problema é que nessa época do ano, nosso inverno seco na maior parte do país, nós temos as inversões térmicas. O que quer dizer inversão térmica? Durante o dia nós temos um calor, um dia muito seco, porque não há chuva nessa época do ano, que para agora no mês de julho e só retorna no final de setembro e outubro. E à noite nós temos quedas bruscas de temperatura. Então essa alternância de uma temperatura de 30 graus, 35 durante o dia para temperaturas frias à noite de 10, 15 graus favorecem os quadros de pneumonia nos confinamentos. E essa restrição hídrica da época do ano aumenta o quê? A condição de poeira no confinamento. Então, a poeira acaba sendo um agente físico que favorece a instalação das pneumonias. A maioria das bactérias e vírus que acometem os bovinos estão no trato respiratório superior desses animais. E com a poeira que causa irritação, causa destruição de cílios protetores do trato respiratório para que as bactérias e os vírus não entrem no pulmão, na parte do trato respiratório inferior, acabam sendo comprometidos. E aí nós temos os quadros de pneumonia ou doença respiratória bovina. Uma maneira de se minimizar os quadros de doença respiratória nos confinamentos é o uso da aspersão. Então, um sistema de aspersão que é ligado em vários momentos do dia para diminuir a poeira, colabora para diminuir os quadros de DRB no confinamento. Usar caminhões-pipas também para molhar as ruas do confinamento é outra estratégia adotada pelos produtores para minimizar os problemas da poeira. Então nós temos a aspersão, o aguamento das ruas, diminuir o número de animais por lote nessa época também é interessante. Por quê? Geralmente o produtor consegue colocar 110, 120 animais por lote. O número elevado de animais por lote também aumenta a produção de poeira. Então, se a gente conseguir trabalhar com menos animais por lote, também iremos diminuir essa poeira no confinamento e assim minimizar as doenças respiratórias. Outro tema muito importante que o produtor e os envolvidos com a cadeia de confinamento têm que ter é a análise de risco dos animais que foram adquiridos. Então, com a chegada dos animais, tem que se fazer uma análise de risco, de baixo, médio e alto risco.
E conforme esse grau de risco, você vai adotar um plano sanitário para os animais. Esse grau de risco é medido através do quê? Da aquisição dos animais, se foram animais adquiridos em leilões, se foram adquiridos de fornecedores ou se são de origem própria. Quanto menos envolvidos no negócio do comércio de bovinos, menor é o risco. Então, se o produtor trouxe os seus próprios animais para o confinamento, o grau de risco é baixo. Se ele comprou em leilão ou adquiriu de terceiros, tem que se avaliar outras variáveis, como origem desses animais, se eles vieram de muito longe, se eles percorreram estradas de terra ou se vieram por asfalto, idade dos animais, raça, tudo isso leva-se em conta na análise do grau de risco. Vamos lá, avaliei o lote de animais que eu recebi. Se o grau de risco é baixo, nós fazemos o quê? Na chegada, nós fazemos a adaptação dos animais à alimentação, esperamos eles se adaptarem à dieta e aí processamos esses animais. No processamento, que é a hora que nós vamos pesar, colocar brincos, nós vamos dar um vermífugo para limpar os animais de parasitas internos, vamos passar um puron para tirar os parasitas externos, vamos dar um produto à base de vitamina e minerais para melhorar o desempenho e o metabolismo desses animais e vamos fazer uma dose de vacina clostridial, de vacina respiratória e de vacina para botulismo. Dessa maneira, animais de baixo risco vão estar seguros durante o período de confinamento, que pode variar de 70 a 114 dias. Mas e agora? E se o grau de risco avaliado for alto? Aí nós temos que mudar o protocolo de entrada dos animais. Eles chegam para adaptação, nós fazemos a adaptação, fazemos a primeira dose de todas as vacinas respiratórias, clostridiais, botulismo, fazemos um indectocida, fazemos um puron e fazemos uma metafilaxia com um antimicrobiano. Geralmente trabalhamos com o florfenicol. Florfenicol é uma excelente droga para a prevenção de problemas respiratórios, ou então a oxitetraciclina longa ação como metafilaxia. Dessa maneira, nós vamos garantir os animais não apresentarem quadros respiratórios até o reforço da vacina respiratória. Lembrando, animais de baixo risco, uma dose de vacina respiratória é suficiente pelo período que ele vai ficar confinado. Animais de alto risco, teremos que fazer dose, reforço e mais a metafilaxia com antimicrobianos. Resumindo, medidas de manejo devem ser adotadas nessa época do ano das inversões térmicas, como aspersão, aguamento, número menores de animais nos lotes, a adoção de um plano sanitário adequado ao grau de risco dos animais adquiridos, para que nós não tenhamos prejuízo ao final do confinamento. Obrigado e aguardem a próxima dica. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações como essa? Continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!